Salve, salve, nação! Nação, vambora reger aqui mais alguma notícia sobre o Flamengo. E a notícia é o seguinte: Flamengo se tornou uma máquina de vendas de jogadores, principalmente para a Europa, né? O Diário AS da Espanha, um dos jornais mais conceituados na Espanha, destacou o Flamengo como uma potência sul-americana e principalmente em vendas, né? Não financeira, mas como vendas também, né? O Flamengo é a notícia principalmente na Europa, né? Então o Flamengo tá demais, né? Vamos ver essa notícia aqui, né? Do Diário AS da Espanha sobre o Flamengo e o poder financeiro do Flamengo aqui, bem rapidinho, né? É isso aí, tamo junto. Deixa o seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN no Brasil. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Tamo junto. Bom, tem a ver com isso. Saiu uma matéria no Diário AS, Diário Espanhol, Diário de Madrid, que coloca, a gente sabe que o Flamengo é um expoente técnico, um dos maiores clubes da América do Sul e times da América do Sul, mas o AS destaca nessa matéria que o Flamengo é também um expoente na venda de jovens jogadores para o mercado europeu. Vende muito bem. É uma espécie de Benfica, de Porto, lá do mercado já europeu aqui. Quem sai bem vendido. Dá para colocar desse jeito, né? O Flamengo também é um sucesso nesse quesito, né, Brelha? Totalmente. O Flamengo reestruturou sua base, forma jogadores e tem um conforto financeiro, e aí forma o combo que é fundamental. Você não precisa vender desesperadamente. Quando você não precisa, é uma maravilha. Então, pode segurar o jogador, tem poder de barganha para negociar. Sim. E tem algo que é muito valorizado no mercado, o lastro. Porque aí os clubes europeus olham, opa, Vinícius Júnior saiu da base do Flamengo. Paquetá, base do Flamengo. Renier, e são jogadores que, por mais que a gente possa questionar, o Renier poderia ter rendido mais, mas saíram muito prontos. Saíram já, mesmo com uma amostragem pequena no time principal, já saíram com capacidade de chegar lá e jogar. Não precisam ser emprestados, ficar rodando ali por time B. Então, isso faz com que os jogadores da base do Flamengo sejam mais valorizados e tenham um potencial de venda muito alto. Pensa no negócio, lógico, aspectos muito positivos levantados por você agora. O lado ruim é que esses jogadores poderiam ter atuado por mais tempo no Flamengo. Sim. Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio João Gomes, que apareceu antes, 2 anos atrás, 2 temporadas atrás, mas explodiu mesmo na temporada passada. É tudo muito breve, né? É um modelo de futebol. O Flamengo adota essa postura de vender cedo, de não deixar o cavalo selado passar, mas, ao mesmo tempo, usa parte desse dinheiro para investir alto em contratações de jogadores, às vezes, mais experientes ou oportunidades de mercado. A gente pode questionar. Eu, por exemplo, tenho uma tendência a preferir o modelo do Palmeiras, que é de aproveitar um pouco mais os jogadores da base, ter um retorno esportivo e mirar uma base, uma construção e a preservação de uma base, mas, de qualquer forma, não dá para questionar também a legitimidade do modelo do Flamengo. Um modelo que tem dado certo, o Flamengo tem sido competitivo em todos os anos, mas para o torcedor rubro-negro que vê essas revelações, fica um gostinho de quero mais. O Matheus França, por exemplo, jogou pouco, né? Pelo talento que ele tem, a capacidade de desabrochar e até pela dificuldade de lutar por uma vaga eu ia falar isso. Como é que encaixa nesse time? Mas ainda assim é um jogador muito talentoso, um jogador que poderia jogar no Flamengo por uma década, por exemplo. Sim. Mas não é essa a realidade dos clubes brasileiros. E é um modelo que encaixa muito bem com a tendência do futebol europeu atual. Você vê o Real Madrid está contratando estrela, está contratando um cara de 18 anos, de 20 anos. O Chelsea é a mesma coisa agora, fazendo contratos longuíssimos com jogadores. O Andrei Santos, acho que é talentosíssimo, tem muito a oferecer, muito a crescer. E aí o Jorginho, outro brasileiro, naturalizado italiano, indo para o Arsenal, já está com a idade mais avançada. E aí você olha um Andrei Santos que é muito talentoso, mas a amostragem dele é no contexto de Série B do Brasileirão. Então, o futebol europeu, e a gente não está falando dos times medianos, os times, o Newcastle hoje é uma referência, tem mercado. Eles estão apostando nos jovens. Então, o Flamengo, dentro desse modelo, ele pode se dar... Ele já está saudável financeiramente. E ele ainda tem um perfil de vários clubes europeus cada vez querendo comprar mais cedo. Aí que você fica mais confortável. E tem uma vantagem, né? Quando você pensa em que são clubes que, teoricamente, não dependem da base no sentido de ser o salvador da pátria... Sim. De resolver os problemas que você não consegue resolver porque as administrações são horrorosas e deixam o clube à míngua...
o Flamengo tem essa oportunidade. A sorte é que nós temos leis hoje que a partir dos 18, né, que vai embora. Porque senão o Endrick já estava indo embora. Sim. Para fazer o Real Madrid Castilha e ser desenvolvido por eles lá. Mas o Flamengo tem uma vantagem competitiva no mercado, que é o de dar o valor devido a um jogador. Sim. E aí, o Andrei Santos, por exemplo, se tivesse surgido no Flamengo, teria sido vendido por pelo menos 20 milhões de euros. Porque ali... Mas aí é o que a Nath falou, né? Quando você não precisa vender... Não, total. E quando você precisa vender, todo mundo sabe que você precisa vender. E no caso do Andrei, o Flamengo teria renovado antes, o Flamengo teria conseguido se precaver e não entrar ali com a faca no pescoço, fazendo valer a vontade do atleta. Então, o Flamengo consegue se preservar para vender bem. E nesse caso, para mim, acerta ao bater o pé pelo Matheus França. Antes da gente colocar os números oferecidos pelo Newcastle e os pedidos pelo Flamengo, vamos dar uma olhadinha nos números do Matheus França no Flamengo. Que são poucos jogos, são muito bons, mas são positivos. A gente vai ver aí. Será que o Flamengo deve mesmo manter essa joia, seja pelo que for, pela quantia que for? 29 jogos, é o quinto atacante mais utilizado do elenco, 7 gols, terceiro nesse item, assistência 5, sexto neste item. A comparação aí é inglória, porque convenhamos que os titulares do Flamengo, além de jogarem bastante, têm números ultra positivos. Vamos falar rapidinho aqui sobre os valores. Quanto o Newcastle ofereceu? 20 milhões de euros, aí na casa de 111 milhões de reais. O Flamengo pede 25. Então, e tá certo. Para mim, um jogador como o Matheus França, o Lohan, que surge agora, mais jovem, 16 anos, pelas características, são muito mais valorizados no mercado. E aí muita gente vai ponderar, o João Gomes saiu na casa de 20 milhões. Mas o João Gomes, jogador um pouco mais velho, é um volante, que tem outro preço no mercado. Matheus França e Lohan são meias atacantes e com versatilidade, que podem fazer mais de uma função e que são jogadores raros no mercado, com habilidade, com força física. O Matheus França, por exemplo, tem técnica, mas aguenta pancada, consegue sustentar uma marcação. Então, um jogador com essas características, o Flamengo precisa precificar e bater o pé por pelo menos 25 milhões. Matheus França e Lohan se aproximam muito mais de casos como o do Vinícius Júnior, que saiu ali por 45 milhões em outra situação econômica, mas que tem um valor de mercado maior do que de João Gomes, de Danilo, Andrei Santos, essa leva que saiu agora. Porque são jogadores mais criativos, jogadores com maior capacidade de influir no jogo ofensivo, e isso tem um valor diferente. O Flamengo, para mim, acerta e muito ao não ceder na primeira investida, e não precisa. Se não sair agora e o Matheus França continuar se destacando, continuar mesmo com poucas oportunidades, aproveitando e tendo essa amostragem maior no time principal, vai ser vendido por um valor maior em pouco tempo. Tem 18 anos de idade, é claro que esse valor não é pelo que ele mostrou mesmo, os 20 milhões de euros, é pelo que ele pode mostrar. O potencial dele é altíssimo, é muito grande. O que o Vinícius Júnior tinha mostrado quando o Real Madrid veio aqui e bancou 45 milhões. O próprio Endrick agora. Lógico, é um jogador, a projeção que você tem é excelente, mas assim, você tem vários fatores que são incontroláveis antes. Questão física, você não sabe o que vai acontecer, de repente, alguma lesão ou não. Questão psicológica, de repente, pode sentir adaptação a outro lugar. E assim, não existe, mesmo garoto ou um jogador experiente, para mim, grandes exemplos. Quem achava que o Lukaku ia dar errado no Chelsea? O Shevchenko no Chelsea? Sim. Assim, é um imponderável, não dá para você controlar essas coisas, mas você faz aposta. Então, o Ibra no Barcelona. Pois é, como que você vai ter um monte de exemplos, e ainda mais para um garoto que vai oscilar bastante, é natural até pela idade, mas para mim o Flamengo tá certo. Só que no final das contas, a gente sabe que não dá para segurar qualquer preço, assim, né? A gente está numa realidade de futebol brasileiro, uma hora chega um momento que a Europa, pelo valor que vai vir, ele vai para o futebol europeu em algum momento. Só que acho que o Flamengo se dá o luxo, a condição de bater o pé e escolher as condições que ele vai sair. A questão é que ele vale isso, não é um preciosismo do Flamengo. Não, pelo contexto atual do futebol, vale. O Flamengo está fazendo charme. Se a gente analisar o mercado, o tipo de venda, como esse jogador é valorizado e pela idade do Matheus França, faz todo sentido. E o Matheus França hoje, no elenco do Flamengo, por característica,
é o que melhor pode substituir o Arrascaeta, quando ele não puder jogar. Claro que o Arrascaeta é mais completo, o cara é ídolo da torcida, mas se pensar, ele tem utilidade. Se o Vitor Pereira quiser utilizá-lo, eu até acredito que ele tem boas possibilidades de ir para o Mundial justamente por isso. Um jogador que tem uma leitura interessante, que pode jogar em mais de uma posição e, se precisar, fazer essa função como um meia, um cara mais criativo do time, mas que se aproxime, faça algum tipo de recomposição. E pela força física que ele tem, ele é um cara que muito valorizado no mercado. Do lado do jogador, não necessariamente do atleta de 18 anos, que ainda nem deve ter o discernimento, o direito do que fazer da vida, da carreira. Mas tem muita gente por trás, tem uma retaguarda, ali, empresário. O quanto não força a barra para que uma negociação dessa aconteça. Porque o jogador, o que você acabou de falar, ele pode perfeitamente ser o primeiro reserva de Arrascaeta. Será que o empresário quer vê-lo no banco por mais 2, 3 temporadas? Será que ele não teme que, como você falou, valor caia. O cavalo não passe selado novamente? Isso pode acontecer, a gente já viu acontecer diversas vezes no futebol. Quer dizer, deve ser uma briga, um estica-estica gigantesco. É um conflito de interesses natural. Cada um está vendo o seu lado e o que é importante. O Flamengo se dá o luxo por ter tido uma organização e um reencontro aí administrativo para chegar onde chegou e poder pleitear e falar para a Europa, agora você não vai levar minha estrela, o meu menino. Agora tem essa questão do staff, por trás do jogador. Você vai ficar mais quanto tempo no banco? Quantos jogos você vai ter a oportunidade de jogar? Isso tudo, querendo, não conta, porque o valor, dependendo dos jogos que ele fizer, ele vai começar a ficar muito no banco de reservas, e aí? E o valor dele de mercado? E não tem nenhuma perspectiva que ele ganhe a posição. Não, Por melhor que ele jogue nas oportunidades que tiver, os 4 ali da frente, esquece. Esses caras vão ser titulares ali. No máximo ali, mais pra frente, um Bruno Henrique que tá voltando, um Cebolinha, se bem que eu já acreditei mais no Cebolinha titular do Flamengo do que acredito hoje. Podem vislumbrar um lugar no O time. sistema do Vitor Pereira, dificilmente Cebolinha titular. Mas O menino... o Vitinho... Porque o Vinícius teve... Desculpa te interromper, Breleiro. O Vinícius teve chances, mas num outro Flamengo, num outro momento do Flamengo. Total. O Flamengo Talvez, tá buscando... e assim, o Vinícius era mais... Não estou dizendo que vai ser daqui a 10 anos, não, se a gente comparar um com o outro, vai ser melhor do que o Matheus. De repente, o Matheus atropele todo mundo, não dá para saber. Mas ele já era mais badalado do que é o Matheus hoje. Era a grande joia do Flamengo aí dos últimos tempos, das últimas décadas. É difícil pensar no Matheus França titular do Flamengo. Ah, não. Hoje realmente Mas mesmo para frente. Hoje é muito difícil, mas pensando pela idade que ele tem, ele não precisa estar desesperado para isso. Ele já conseguiu dar um salto muito grande, que é conseguir jogar no Flamengo, que é um dos principais clubes do Brasil, da América do Sul, que é competitivo, que tem uma vitrine como o Mundial, por exemplo. E se a gente pensar, o Vitinho, quantas vezes foi acionado, mesmo não sendo titular? O Renier, que estava em 2019, uma concorrência grande também. E o Renier, e foi assim, importante. com participações bem efetivas. Sim, e foi importante. Como era reserva, mas uma reserva que entrava praticamente em todo jogo. Pro Real Madrid. Sim, então... Rodou pra caramba, né? Então, até por esse lado, ele pode enxergar o Flamengo como uma capacidade de se valorizar ainda mais. E olha, ele teve o azar de se machucar no ano passado. Ele teve uma lesão, uma fratura que abreviou um pouco esse processo de maturação e evolução. Agora, começando a temporada já com o principal, ganhando cada vez mais espaço, ele tem condições de até... Hoje o Newcastle está buscando. Pode ser que no meio do ano, por exemplo, quem busque seja o Real Madrid, quem busque seja o Chelsea. Então, é uma ele já segura a onda de jogar no Newcastle? Chega lá podendo ter mais minutos do que tem no Flamengo? Eu acredito que também vai ser um processo de adaptação para ele, uma nova liga, uma Premier League, um nível maior. Ambiente então diferente. não vai chegar e ser titular de cara. Então, até por isso, por esse contexto, para ele, eu acredito que o melhor seja ficar no mínimo mais 6 meses no Flamengo, aproveitar essa evolução, essa valorização que ele tem tido no time principal. As avaliações do departamento de futebol sobre o Matheus França são de um jogador que impressiona, um jogador que tem tido personalidade na equipe principal. Não vejo motivos para querer apressar uma saída, sobretudo de alguém que tem mais chance de se valorizar do que perder valor de mercado. O torcedor rubro-negro está muito mais preocupado em quem pode chegar.
torcendo, claro, para os meninos não saírem, ficarem o máximo tempo possível, mas, apesar de ter um elenco recheadíssimo, o melhor do país com sobras, jogador bom nunca é demais, né? E jogador com a característica, de repente, que, apesar dessa força do Flamengo, falte. Por falar em força, estamos falando mais do aspecto do lado físico, nomes mais da forma de jogar. Só que, quando não teve jogo, o João Gomes sofreu pra caramba também. Sofreu bastante. Por isso, assim, você olha para o meio-campo com o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, da Arrascaeta e reclamar, pode parecer bizarro, mas não é. Inclusive, na final... Viabilizar esse time, porque você tem na frente também Gabigol e Pedro. Viabilizar esse time não é tão simples quanto parece. Não é. Em termos de competitividade, eu estou falando. Não, é difícil. Quando o Flamengo tinha o Bruno Henrique, por exemplo, já dava uma equilibrada legal lá na frente, porque o Bruno Henrique é um cara que, se precisar marcar, ele tem uma velocidade, se ele toma o primeiro drible, ele vai chegar na segunda bola. Então, já era um Flamengo diferente por isso, por ter esse jogador até de escape para contra-ataque. Bruno Henrique, quando o Flamengo recuperava a bola, já ligava logo nele para fazer velocidade, já buscar o Gabigol entrando pelo centro. Então, já era um time que tinha uma compensação maior pela característica do Bruno. O Pedro, por exemplo, ele precisa ser, não digo sacrificado, ele precisa ajudar mais, precisa ser mais intenso nessa primeira marcação. Mas como fazer quando você tem um centroavante que a característica dele não é essa, não é de brigar com o adversário. Então, é algo, de fato, não para o treinador reclamar, mas para a diretoria entender a ideia dele. Sim, e tentar, claro, alguns jogadores... A colaboração no geral sempre vai ser importante, sempre vai, sem querer ser redundante, já sendo ajudar. Mas os dois jogadores que têm um pouco mais de característica de recomposição no meio-campo do Flamengo também não são grandes roubadores de bola. Nem o Thiago Maia é. Não. E a gente, claro, gente, mal comparando, a primeira versão dos Galácticos do Real Madrid, já que a gente está falando de Flamengo, Real Madrid pode ser um adversário aí próximo, lá no início dos anos 2000, ressentiu-se muito da saída do Maquilele. Ali foi uma quebra. O time deixou de conquistar os principais torneios do continente a partir da saída do Maquilele. Porque ele era o cara que carregava o piano e ninguém via, só via o que tocava. Exato. Que carregava ninguém. Às vezes você perde uma peça, por mais jogadores que você contrate para outras funções, você não consegue ajustar o time. E aí, até nesse cenário, acho que o Vitor Pereira é contratado no lugar de um técnico que ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores para encontrar esse tipo de solução. Então, beleza, o time dele não é tão forte fisicamente, então você vai tentar evitar embates físicos, não deixar que o jogo seja dessa forma, encurtar a distância para você não correr o tempo todo. Você tem um jogador que nem o Felipe Luiz, que não pode não ter o mesmo vigor físico, mas extremamente inteligente, que sabe os atalhos do campo. Então, você tem que, a partir desse time que a gente já tem desenhado como titular, você pode falar, pode ser buscar jogadores como um João Gomes, com características físicas para encorpar o elenco, mas para mim a base titular está definida e você vai ter que encontrar soluções a partir dali. Não, de repente, jogar de uma forma como ele tinha pensado ou com a forma como o Corinthians dele jogava. Sim. Porque ele tem um elenco mais técnico e ele vai ter que encontrar soluções a partir dali. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, nesse react, teve 3 tópicos bastante importantes. Primeiro ponto sobre o jornal AS, né, destacando o poder financeiro que o Flamengo detém atualmente na América do Sul. Não só poder financeiro também, mas como poder de venda também, né? O Flamengo, ele querendo ou não, o Flamengo se assemelha muito ao clube Porto, Benfica e, para mim, Borussia Dortmund. São clubes muito vendedores, né? O Flamengo, eles destacaram que nos últimos anos aí, né? Nos últimos 5, 6 anos, o Flamengo vendeu as suas 5 maiores vendas da história do clube, né? Isso praticamente nenhum clube no mundo faz, né? Nos últimos 5 anos, né? Tirando o Benfica, que ele compra jogadores aqui da América do Sul, e o Benfica, querendo ele, se torna um clube para a porta de entrada na Europa, né? Contrata um jogador como exemplo, o Enzo Fernandes. O Benfica contratou por 10 milhões de euros. Beleza? Do River Plate. E depois de mais ou menos um ano,
um ano e meio por aí, ganhou a Copa do Mundo e agora vai vender, possivelmente, para o Chelsea por 120 milhões. Então, só nessa jogada aí, o Benfica já lucrou 12 vezes, né? O valor do investido. Então, o Flamengo, aqui no Brasil, ele se assemelha muito. Pega os jogadores da base, revela, mesmo com o time estrelado, o Flamengo consegue vender os jogadores com preço absurdo. Isso é questão de planejamento e gestão, né? Que nenhum outro clube aqui no Brasil faz isso, né? Palmeiras se assemelha um pouquinho, né? Matheus França. Eu acho que não é o momento do Matheus França sair. É um jovem jogador, uma promessa. Atualmente é a maior promessa aqui do Flamengo, já no time profissional. Entra em alguns jogos, não é titular, mas entra em alguns jogos. Se fosse eu, deixava ele por mais um ano para se valorizar e assim vender, né? O Flamengo chegando no final da temporada, conquistando alguns títulos. Óbvio que o valor dele de mercado vai subir. Óbvio, tem a chance também de ele se lesionar, ele não render bem, ele ficar mais na reserva do que entrar, aí o valor de mercado cai. Mas é aquilo, é uma jogada arriscada que faz parte, né? Entendeu? E a situação do Vitor Pereira lá, né? O Vitor Pereira, o Flamengo precisa de um jogador para repor. O João Gomes, o Marcos de Pará já falou que vai no mercado tentar contratar, mas é aquilo. Quem será? A gente não sabe, mas a gente vai ficar de olho aí. Pra qualquer coisa eu venho aqui no canal, gravo um vídeo e solto aqui pra vocês, né? Sobre esse possível reforço que o Flamengo deve contratar aí, né? Para uma possível substituição do João Gomes que precisa mesmo, porque tá difícil. Então, óbvio que a gente não pode ficar recebendo o João Gomes, né? Mas fazer o quê? Então, o Flamengo tem tudo. O Flamengo tem um time estrelado, só que não tem um jogador com a mesma vitalidade que tinha o João Gomes, né? Não só pela idade, que era muito novo, mas também pelo condicionamento físico durante o jogo, né? Vai e volta sem se cansar, né? Então, é aquilo. Início de temporada também, mas jogadores no Flamengo com aquele estilo de jogo acho que não tinha, né? João Gomes, né? Mas fazer o quê? O Flamengo tem que contratar e o Vitor Pereira achar novas soluções, por isso que ele foi contratado, né? Achar novas soluções para tentar repor uma saída do João Gomes, né? Ou dentro do elenco mesmo, ou Marcos de Braz contratando jogadores de fora, né? É isso aí, tamo junto e agora vamos se preparando já para o Mundial de Clubes, né? Antes tem um jogo, mas se eu não me engano é contra o Boa Vista, mas vai ser time reserva, sub-20 quer dizer. E quinta-feira o Flamengo embarca, né? Dia 2 de fevereiro agora, para o Mundial de Clubes, né? Se Deus quiser a gente vem com o título, né? Mas primeiro tem que jogar bem, né? Porque é meio complicado e arrumar defesa ainda. Tamo junto, nação, e é isso aí, valeu!